É um texto mais apropriado para o domingo de Ramos, ali próximo à Páscoa. Mas eu acho que esse texto cabe muito bem no momento que nós estamos vivendo no Brasil, especialmente no dia de hoje. Então, eu quero convidar você aí a abrir esse texto da palavra comigo, João 12, dos versos 12 em diante. Eu estou aqui com a nova versão transformadora, então pode ser que algumas palavras sejam um pouco diferentes, mas, na verdade, tudo diz a mesma coisa. Tá? Diz assim a palavra do Senhor. No dia seguinte, correu pela cidade a notícia de que Jesus estava a caminho de Jerusalém. Uma grande multidão de visitantes que tinham vindo para a Páscoa tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro, gritando: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o Rei de Israel. Jesus conseguiu um jumentinho e montou nele, cumprindo a profecia que dizia: Não tenha medo, povo de Sião. Vejam, seu rei se aproxima, montado num jumentinho. Seus discípulos não entenderam, naquele momento, que se tratava do cumprimento de uma profecia. Depois que Jesus foi glorificado, porém, eles se lembraram do que havia acontecido e perceberam que era a respeito dele que essas coisas tinham sido escritas. Muitos tinham visto quando Jesus mandou Lázaro sair do túmulo e o ressuscitou dos mortos e contavam esse fato a outros. Destes, muitos saíram ao encontro de Jesus porque tinham ouvido falar desse sinal. Então os fariseus disseram uns aos outros: Não podemos fazer nada. Vejam, todo mundo o segue. Obrigado pela tua palavra e oramos para que o Senhor nos ajude a compreendê-la e a fazer uma ponte dela com a nossa vida, para aplicá-la na nossa vida. Ajuda-nos, Senhor. Queremos ser verdadeiros discípulos do Senhor, queremos olhar para Jesus, seus atos, suas ações, sua forma de entender o mundo, para assim sermos cópia dele, sermos fiéis seguidores, verdadeiros cristãos, seguidores de Cristo Jesus. Então, que nessa noite o teu Espírito Santo passeie entre nós e que ele faça a obra que ele deseja, para a glória do teu nome. Que não venha a palavra de homens, que não venha entendimento humano, mas que venha da tua parte os esclarecimentos necessários para nos postarmos como igreja no mundo em que vivemos tão conturbado. Ajuda-nos. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. O acontecido aqui na entrada de Jerusalém é algo tão significativo que aparece nos 4 evangelhos. Nem todos os acontecimentos que se dão nos evangelhos repetem nos 4 evangelhos. Às vezes ficam restritos aos sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas, e muitas vezes não aparece em João, ou às vezes aparece em João e não aparece nos demais, ou às vezes Lucas, porque ele não era judeu, ele veio ter uma visão um pouco diferente dos demais, e ele narra fatos diferenciados. Mas é interessante que esse texto bíblico que acabamos de ler, ele aparece nos 4 evangelhos. Então, isso é significativo e aponta para alguma coisa muito importante. É importante a gente tentar entender esse texto à luz do seu contexto. Nós veremos que a situação aqui, nesses dias, era bastante tensa. No capítulo 11, nós vemos Jesus na casa daqueles irmãos, amigos de Jesus. Marta, Maria e Lázaro. Você vai perceber que esse trio aparece várias vezes nos evangelhos. São amigos de fato de Jesus. E dá a impressão que sempre que Jesus está lá para as bandas da Galileia ao norte, ele vem para Jerusalém, ele passa por aquela vilazinha de Betânia e ele se encosta, recosta na casa desses irmãos e sempre tem uma acolhida boa, uma comida generosa, um abraço afetuoso. E só que em João capítulo 11, Jesus visita aquela casa, uma visita dessa vez não por um bom motivo. Lázaro havia morrido, o seu amigo. Quando Jesus chega então em Betânia, chega na casa dessa família, ele chora. Mas depois
que ele ressuscita Lázaro. Só que nós precisamos entender o momento em que Jesus está vivendo. O ministério de Jesus está causando enorme incômodo entre os líderes religiosos judaicos. E com a ressurreição de Lázaro, essa notícia ecoa nos corredores dos palácios do templo e acaba provocando uma reunião emergencial no Sinédrio. Capítulo 11, versículo 47, você vê que o Sinédrio decide se reunir, porque a notícia está se espalhando. E o temor da liderança religiosa é que, com o fortalecimento da imagem popular de Jesus, o Sinédrio perderia sua força política para com os romanos e provavelmente perderia todos os favores que eles tinham para com os romanos. Por isso, versículo 53 do capítulo 11 narra que desde aquele dia eles resolveram matar a Jesus. Jesus, então, cauteloso, se retira para uma região vizinha ao deserto e fica com os discípulos um período de tempo em Efraim. O tempo passa, a Páscoa se aproxima, a grande festa dos judeus, onde diversos judeus espalhados pelo mundo conhecido da época vinham para Jerusalém, uns de barco descendo no porto de Jope, outros descendo a pé, vindo das regiões do norte, da região do sul, e eles se encontravam para essa grande festa em Jerusalém, que era a festa da Páscoa. Jesus, então, apesar de todos os riscos, ele decide ir também para Jerusalém. Ele sabe o risco que está passando, está correndo em ir para lá, mas ele vai. E a caminho, diz o texto bíblico, que ele passa novamente na casa de Marta, Maria e Lázaro. E quando ele chega na casa desses queridos amigos, eles fazem um honroso jantar, um belo jantar. Ele é ungido por Maria, enquanto Marta serve comida e Lázaro faz companhia com ele à mesa. Muita gente fica sabendo que Jesus está na casa dos amigos e decidem ir para Betânia para ver Jesus, o profeta, que levanta mortos, e para ver Lázaro, o morto, que voltou à vida, ceando juntos na mesma mesa. Que emocionante. Imagina a multidão que sai de Jerusalém e das cidades ao redor, vindo para Betânia para ver a cena. E com o acontecimento, muitos, diz o texto bíblico, muitos passam a crer em Jesus. Isso faz com que os líderes judaicos cheguem à conclusão de que não seria suficiente matar a Jesus. Era necessário matar também Lázaro. Porque Jesus morto seria revivido através do testemunho de Lázaro. E eles concluem que é necessário matar os dois. Então perceba, esse é o panorama. Esse é o panorama. Tenso, né? Jesus sendo acusado por fazer o bem à vida das pessoas. Muita tensão no ar. Jesus não foge, Jesus está consciente, plenamente consciente dos acontecimentos. Ele, inclusive, já havia alertado aos discípulos, lá no capítulo 16 de Mateus, versículo 21, que era necessário seguir para Jerusalém, sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Jesus tinha plena consciência da sua missão que havia sido dada pelo Pai. Mesmo assim, então, apesar de todos os riscos, ele chega em Jerusalém para cumprir exatamente o que o Pai havia determinado. O texto que nós lemos descreve essa entrada de Jesus em Jerusalém. No dia seguinte, ao jantar na casa dos irmãos em Betânia, Jesus vai para a cidade santa. E uma grande multidão de peregrinos que estava indo para a festa da Páscoa fica sabendo, e eles tomam ramos de palmeiras, e eles saem ao encontro de Jesus clamando: Hosana, bendito o que vem em o nome do Senhor, que é Rei de Israel. Outros textos correlatos nos dão conta que a multidão dos discípulos estende também os seus mantos para que Cristo passe. Então é uma entrada triunfal, um cortejo maravilhoso.
É muito importante entendermos o que se passa aqui para a gente fazer uma correta leitura desses elementos. Porque o que significa Jesus entrar com o povo saudando com palmas, estendendo palmeiras sobre os seus pés, folhas de palmeiras sobre os seus pés, mantos sobre os seus pés, e dizendo: Hosana bendito que vem em nome do Senhor que é Rei de Israel. O que isso significa? Para a nossa cultura não significa nada, mas nós precisamos entender o que significava para a cultura judaica, para a gente ter exatamente a compreensão do que está se passando. Stan Slade, que é um dos comentaristas de João, ele nos explica que os ramos de palmeira já eram um costume conhecido lá na festa dos tabernáculos. Você vê isso em Levítico 23. Mas com o tempo, essa ideia dos ramos de palmeiras chegou também a outras festas, como a festa da dedicação e a festa da Páscoa. Dizem os historiadores que quando os macabeus, no período intertestamentário, obtiveram vitória contra o Império Seleucida, na celebração da vitória, os exércitos entraram em Jerusalém e eles tomaram ramos de árvores e de palmas, se lembrando das festas do Antigo Testamento, e saudaram o exército. Naqueles dias, o Império Romano exercia forte jugo sobre Judá. E o povo de Israel aguardava a chegada do Messias, que restauraria a nação e que poria para fora os romanos. O povo de Israel aguardava ansiosamente a chegada do Messias, porque a chegada do Messias significaria a restauração do governo de Israel, do reino de Israel, o reino prometido ao filho de Davi. As palmas, então, não significavam outra coisa no correr dos tempos, não significaram outra coisa senão esse espírito nacionalista da reconstrução da nação de Israel. E eles saudavam aquele que viria para trazer a nova libertação ao povo de Israel. Apocalipse, capítulo 7, versículo 9, contribui para isso, quando nós vemos lá que o cordeiro que venceu, ele é saudado com palmas nas mãos. Outro ponto interessante é o que significa essas palavras que eles estavam proferindo. Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, que é Rei de Israel. O que significa isso? Eles tomaram emprestado as palavras do Salmo 118, versos 25 e 26, que diz: ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos, ó Senhor, concede-nos prosperidade, bendito o que vem em nome do Senhor. A palavra Hoshaná, ou seja, salva Yahvé, salva-nos, Senhor, aqui no capítulo 118 dos Salmos, versículos 26 e 26, essa expressão Hoshaná virou depois salve o Senhor, que é um tipo de viva, um tipo de aleluia. Hoshaná que virou Hosana, certo? Então, quando eles estão dizendo Hosana, eles estão saudando o Senhor que viria. O contexto do Salmo 118 é um contexto de guerra. Um rei que é cercado pelos inimigos, depois você pode conferir isso lendo o Salmo 118, os versículos 10 e 11, fala desse rei que é cercado pelos inimigos, mas em nome do Senhor ele destrói a todos os inimigos. Então, quando o povo toma as palmas nas mãos, estendem os mantos para a passagem de Jesus, e o saúdam com o Salmo 118, eles estão convictos. Não há a menor dúvida para esse povo, que eles estão diante do Messias político, capaz de salvá-los do gigantesco e poderoso Império Romano. Essa é a expectativa que nutrem acerca de Jesus. As evidências do seu poder estavam claras ali diante de todos. Não era aquele momento a primeira vez que eles haviam desejado tornar Jesus rei. Lá em João capítulo 6, versículo 15, depois da multiplicação dos peixes e dos pães, eles tentam tomar Jesus como o líder, o Messias político, o salvador da nação de Israel, mas Jesus foge deles
E Jesus se esquiva dessa responsabilidade. Porque essa não era a responsabilidade que Deus, o Pai, havia dado a ele. Eram claras as expectativas daquela multidão. Eles haviam encontrado e entendiam que haviam encontrado o rei, aquele que começaria o seu reino expulsando os romanos para fora de suas terras. Aquele que devolveria a Israel o reino de Davi, que havia sido perdido pela ocupação dos exércitos romanos e que haviam agora colocado todos eles debaixo de um jugo muito pesado. Essa é a leitura do povo, segundo nós conseguimos entender no contexto. Enquanto o Sinédrio olha para Jesus com muita desconfiança, o povo não tem dúvida. Aquele que pode multiplicar pães e peixes e saciar a nossa fome, e aquele que tem poder sobre a morte, não tem dúvida, esse é o Messias. Por isso, palmas e mantos. Por isso, hosana o que vem em nome do Senhor, preste atenção no detalhe, que é rei em Israel. Como é que Jesus age diante dessas expectativas humanas? Como é que Jesus lida com isso? Os evangelhos sinóticos descrevem de maneira bem detalhada. João não, ele é incisivo e ele é direto. Versículo 14 diz que, tendo conseguido um jumentinho, ele monta no jumentinho. Por que ele agiu assim? É interessante perceber a sobriedade de Jesus sobre o que está acontecendo. Há uma expectativa de que ele seja o Messias político. Ele não nega que ele seja o Messias, mas não o Messias que o povo havia concebido na sua mente. A maneira como ele se põe diante da expectativa da multidão não é exatamente como a multidão esperava que fosse. João explica que Jesus atua com base na afirmação do Antigo Testamento. O texto é Zacarias 9:9, que diz o seguinte: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de jumenta. O contexto dessas palavras são chaves para entender o significado e compreender o que João quer nos mostrar em seu evangelho. O rei que entra, montado não sobre um cavalo branco de guerra, como os reis vencedores entravam pelas portas das cidades, mas ele vem montado num jumentinho. Esse que vem montado num jumentinho, segundo a profecia, não é o rei da guerra, mas é o rei da paz. Zacarias capítulo 9, versículo 10 diz: ele anunciará paz às nações. O rei de Zacarias 9 não vem para destruir os inimigos de Israel. Ele vem para destruir a violência dentro do povo de Deus. A obra de cura e de restabelecimento da paz não é algo que o rei iniciará fora dos muros, mas algo que ele iniciaria dentro do seu próprio povo. Ele é rei da paz para o seu povo. E esse Senhor virá humilde, montado num jumento, porque ele é o rei da paz. Outro fato que chama a atenção quando olhamos para o texto é que o texto diz: ele anunciará paz às nações. O seu domínio se estenderá de mar a mar e desde o Eufrates até as extremidades da terra. Ou seja, o texto está falando do mundo conhecido da época. O rei que é anunciado aqui, é um rei que não seria um libertador nacionalista, mas um rei universal. O povo de Israel estava equivocado. A visão do povo de Israel era estreita demais acerca do reino de Deus. A sua visão estreita
acerca do reino havia garantido a eles uma compreensão muito equivocada sobre o Messias, sobre a pessoa e a obra de Jesus. Jesus não era e não é somente o rei de Israel, mas ele é o Senhor sobre todo o mundo, sobre toda a terra. É isso que a profecia de Zacarias nos diz. Ele não era o líder que viria libertar Israel somente. Ele não iria redimir a Israel com o sangue dos romanos, porque ele não era o rei nacionalista que eles haviam concebido em sua mente. Como rei universal, ele teria que redimir a Israel com um plano de uma redenção universal. Assim, frente ao símbolo dos romanos, ou melhor, ao símbolo judaico dos ramos de palmeiras levantadas, Jesus oferece outro símbolo, o jumentinho de Zacarias 9. Diante do desejo nacionalista da vingança e da vitória, Jesus oferece esperança universal. Oferece a paz. Jesus vem, e ele sempre vem, e ele não vem para esmagar inimigos, mas ele vem para reconciliar as rixas que destroem, a começar no seu povo. Eu creio que esse texto traz importantes aplicações para nós, servos de Jesus nos dias de hoje. A primeira aplicação que eu gostaria de fazer é que a entrada triunfal em Jerusalém nos ensina que o reino de Deus em Cristo é reino de paz. Não é reino de vingança, não é reino de destruir inimigo, mas é reino de paz. Bem-aventurados os pacificadores. Uma paz que antes de ser proclamada e anunciada aos quatro ventos, ela precisa ser vivida e experimentada dentro dos quatro muros. Ou seja, para que anunciemos o reino de paz, para o qual Cristo nos conquistou, nós precisamos viver a paz dentro de nós primeiro, no nosso relacionamento como igreja. Zacarias nos mostra que o rei, primeiramente, ele destruiu as armas de guerra que estavam em atividade dentro do seu povo. Lá em Zacarias 9, só depois disso, ele anunciou paz entre as nações. Por que isso? Presta atenção no que eu vou dizer, que isso é muito sério, irmãos. Zacarias mostra que o rei primeiramente destrói as armas de guerra que estavam em atividades dentro do povo, e só depois disso ele anuncia a paz. Sabe por quê? Porque a igreja é a única forma visível do mundo conhecer o reino de Deus. O mundo conhecerá o reino de Deus através da igreja de Jesus. Se nós, igreja, não somos primeiramente os sinais do reino, como pregaremos o reino? Se nós, igreja, estamos divididos e qualquer questão, mesmo política, nos rompe e quebra a comunhão, como seremos os sinais do reino? Como pregaremos o reino no mundo? Lembrem-se, Jesus não é o rei glamouroso que entra pelas portas de Jerusalém, cercado de seu exército vitorioso, montado num cavalo branco de guerra. Ele é aquele que entra com seus discípulos, humilde, montado num jumentinho, proclamando a paz. Porque o governo dele, o reino dele não é desse mundo. O reino dele é às avessas. Jesus não vence com o poder das armas, mas ele vence com o poder do amor. Portanto, devo abdicar todo amor ao poder para exercer o poder do amor. Essa mensagem é impactante e poderosa nesses dias de intolerância, em que nós vemos igrejas divididas por questões políticas. O nosso país, no momento, precisa de verdadeiros intercessores.
nós precisamos ver os sinais do reino de paz entre nós. O testemunho que a igreja tem dado nesses dias é vergonhoso. O testemunho que a igreja tem dado nesses dias nunca se parece com aquilo que Jesus se propôs através do seu povo, através do seu reino. Segunda aplicação. A entrada triunfal nos ensina que a mensagem de salvação anunciada pelo Rei Jesus é para todos. Não é para um povo exclusivo, com o qual eu me afeiçoo. O reino de Deus se estenderá aos 4 cantos, diz Zacarias e os demais profetas, assim como Jesus e seus discípulos também. Nós não podemos ser seletivos em nosso amor, em nossa responsabilidade de anunciar as palavras do reino de Deus. Isso deve mover a nós, como igreja, a uma visão nova diante do mundo e das polarizações típicas dos nossos tempos. Tempos em que muros estão sendo levantados para dividir. Tempos em que há uma ruptura, onde eu me aproximo dos que se parecem comigo e excluo os demais. Eu não estou falando só dos muros que os reinos, que os governos e as nações estão concebendo, não estou falando dela, eu estou falando dos muros que nós estamos levantando dentro das nossas igrejas. Muros pelas diferenciações teológicas. Dentro de uma mesma denominação nós encontramos muros sendo levantados. Onde determinado grupo não fala com determinado grupo, porque existem muros levantados. Onde, inclusive, dentro das próprias denominações se vê disputa pelo poder, dentro esses grupos que se dividem e que quebram e racham a igreja. Se queremos verdadeiramente ser discípulos de Cristo, anunciadores da verdade de Jesus, nós precisamos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Compaixão e amor, ao invés de julgamento e seletividade. O mundo precisa de um testemunho vivo que transforme as relações separatistas que promovem o padecimento sem Jesus. João 12, 17, diz que a multidão que esteve com Cristo dava testemunho acerca da ressurreição de Lázaro. E por causa disso, uma multidão vinha ao encontro de Jesus. Nós precisamos redescobrir esse potencial evangelístico de uma igreja que vive e testemunha as obras de Cristo Jesus para que o mundo creia. Por isso, propositadamente, eu provoquei no início do culto hoje alguns testemunhos, porque nós já não temos mais testemunhos para dar. Nós estamos tão acostumados com o trivial da bênção de Deus, que já não vemos ela mais como a especial bênção de Deus. Isso nos torna pessoas que não têm um potencial, um testemunho potencial para a transformação de outras vidas. Às vezes temos visto pessoas ao nosso lado padecendo, sofrendo, e nós não temos sequer uma palavra, um testemunho de vida para essas pessoas que sofrem. Nós precisamos redescobrir esse potencial evangelístico. O povo, a multidão que esteve com Cristo e que viu a obra que Cristo realizou na vida de Lázaro, esse povo testemunhava e por causa disso uma multidão enorme veio ao encontro dele. E o texto diz no versículo 19, deixa eu me encontrar aqui. Então, verso 18. Destes, muitos saíram ao encontro de Jesus porque tinham ouvido falar desse sinal. Então os fariseus disseram uns aos outros: não podemos fazer nada. Vejam, todos o seguem. Mas ao contrário, a igreja envergonhará o nome do nosso Senhor ao utilizar armas de guerra que os homens sem Deus usam.
Nós precisamos ter uma compreensão muito clara diante dos dias que nós estamos vivendo, irmãos. Nós somos servos do reino. Nós somos servos de Jesus. Nós somos servos do Rei da Paz. Do Rei que não levanta bandeiras nacionalistas, mas de um Rei que é Senhor sobre toda a terra, que governa sobre todos. Nós precisamos redescobrir esse Cristo Jesus na nossa vida, na nossa igreja, na nossa teologia, no nosso procedimento. Porque nós corremos um sério risco de viver uma fé sem Jesus. Como o povo dos tempos do Senhor vivia uma fé sem Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. E que Ele nos ajude a discernir o tempo. O coração do sábio discerne tempos e épocas. É o que nos diz o Salmo. E nós precisamos da sabedoria do alto para podermos discernir tempos e épocas. Para que não sejamos subservientes aos poderes desse mundo, mas sejamos verdadeiramente discípulos de Cristo Jesus. Essa mensagem eu preguei na minha igreja há um tempo atrás. Então, eu quero dizer que ela está completamente desprovida de qualquer tipo de pensamento A ou B sobre candidato X ou Y, ou sobre a realidade das eleições. Na verdade, eu nem tenho ainda certeza do que é que aconteceu. Eu presumo quem é o próximo presidente do nosso país, com base nos fogos e com base aquilo que eu vi no hotel antes de vir para cá. Então não tem nenhuma conotação A ou B. Eu estou trazendo para vocês o que a palavra do Senhor diz. E que ela nos ajude esse tempo para a glória de Deus. Vamos orar ao Senhor.